Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Reginaldo, professor de Geografia. Pessoal, o slide de vocês, você entra o slide 5 aí, eu enviei aqui também no chat para vocês aqui, ó, as atividades aí também, né? Pessoal, a gente trabalhou com vocês aí na aula passadas, né? Com enchentes, né? Então a gente trabalhou aí com enchentes, problema aí antrópico, né? Esse problema causado pelo ser humano aí, né? Aí ó, o impacto do ser humano no meio ambiente, né? A gente trabalhou aí com vocês. E essa aula a gente vai trabalhar também, porque a gente vai trabalhar aí no caso com o movimento de massa, né? Mas lembrando vocês que para acontecer esse movimento de massa, ele precisa também, no caso, de umidade, né? De um terreno úmido aí, no caso, né? Ele não é uma hora para o outro que vai acontecer. Então, uma aula está interligada à outra aula. A gente está falando na aula passada, a ação antrópica e a enchente, né? Então, no caso, no caso, a gente vai falar no caso da movimento de massa, né? Aí, no caso, é a mesma coisa, né? Então, o que vai acontecer? Você precisa, no caso, a ação antrópica, que é o desmatamento para a construção de casa, num lugar que não impróprio, né? Um lugar que, no caso, e essa, no caso, com o passar do tempo, tem no caso, aí, professor, com o passar do tempo aí vai ter uma mina, né, de água, ou chuva, né, calamidade de chuva também vai acontecer, esse terreno vai se encharcar, vai molhar, e aí vai acontecer o deslizamento também. Então, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês aí, né? Então, acontece, se o terreno é declinado aqui, né? Você tem um terreno declinado, né? Então, aqui, o que acontece? O ser humano vai fazer aqui, esse terreno declinado, a rocha matriz, né? Que é a rocha mãe, que fala aqui, né? Então, nós temos por 5, 6 metros, até 8 metros de terra aqui, né? Um terreno declinado. O que acontece? A rocha mãe aqui também, ela nunca vai ser reta, ela vai ser declinada também, ela que deu origem àquele solo. Concorda comigo? Então, o que vai acontecer? O ser humano vem aqui tem árvores, né? Aqui tem mata, né? No caso, gramínea. O que o ser humano faz? Ele vai aqui, esplaina esse lugar, né? Vai esplainar aqui para construir sua casa, né? E aí o que vai acontecer? Esse pedaço aqui vai continuar, né? No caso, ele vai esplainar aqui e construir a casa. Só que a rocha mãe, ela vai continuar dessa forma aqui, né? Aí acontece o deslizamento de terra, né? Então, a umidade aqui nesse terreno, você desmatou, né? Com certeza, na frente aqui também tem outra casa, ou tem, no caso, umidade na terra, ou chuva. Ela vai encharcar esse terreno, no caso aqui, né? Vai encharcar essa terra, fazendo com que essa umidade chegue à rocha matriz, que é a rocha mãe, porque se você for cavando, no caso, o chão, né? No caso aí, falar de uma maneira mais, né? O que vai acontecer? Você vai encontrar a primeiras camadas aí, que é o solo, depois um solo mais arenoso, mais grosso, depois mais pedregulho, né? Até se encontrar a rocha-mãe, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Aí, o que vai acontecer? Esse terreno vai encharcar, né? E aí, o que acontece? A umidade vai encharcar o terreno e esse solo vai escorregar, né? Vai escorregar aqui na rocha mãe, vai levar a sua casa embora. É isso que se chama o deslizamento de terra, né? Então, o deslizamento é dessa forma. A terra vai se deslizar aí, né? No caso aí, aí no caso. Então, o desmoronamento, né? É um pouco diferente, né? No caso, o desmoronamento, né? Que vai ter outros nomes que vocês vão ver ali também no slide depois. O que vai ser o desmoronamento, né? No caso, nós temos aqui uma plano, né? Então, o ser humano, aí, o homem, no caso, o ser humano, ele vai construir sua casa, só que ele não tem estrutura, quer dizer, ele não fez um planejamento ali, não trouxe um engenheiro para examinar o solo, o terreno, né? E também não tem, às vezes, um estudo, né? Com um pouco de geografia, você já consegue analisar um terreno, né? Porque, vamos supor, se eu tenho uma área aqui,
vamos supor, né? Se eu tenho uma área dessa forma aqui, né? Uma planície. Então, o que acontece? Eu vou construir minha casa aqui embaixo. Eu tenho que ver como que é em volta dessa planície. Qual que é a origem do meu solo, né? Então, eu vou olhar em volta, o que vai acontecer? Eu olhando em volta aí, no caso, né? Eu vou falar, não, peraí, tem pedra aqui, né? São pedra, aqui a planície tem pedra, no solo resistente, né? Fala, bom, então aqui o meu solo aqui eu posso construir, porque há bilhões de anos, né, quem deu origem a essa planície aqui, né, é essas pedras que foram com intemperismo, foram gastando, né, ao passar do tempo, foram, né, devagar e dando forma aí, no caso, ao meu solo. Então, eu posso construir minha casa. Agora, se eu olho em volta aqui, eu vejo, vamos supor, terra, né, arenosa, calcário, né? Então, a área é perigosa, porque eu sei que a origem do meu solo tem calcário embaixo, calcário. Aí que acontece o desmoronamento, né? Então, você faz sua casa aqui, embaixo, tem uma camada resistente, né? Vamos supor, de solo forte, no caso, eu tenho uma camada de uns 4, 5 metros, e embaixo aí, igual o bolo do aniversário, né? Tem as camadas, embaixo tem uma camada frágil. O que vai acontecer? A estrutura da sua casa, no caso, você faz uma casa pesada, acho que é uma casinha de madeira, um outro caso. Se você constrói uma casa pesada, né? O que vai acontecer? Aí, no caso, essa estrutura pesada, ela vai fazer com que a camada de baixo não aguente, né? Ela vai desmoronar, né? Isso se chama de desmoronamento, ela vai descer a sua casa para baixo. Né? Então, é uma outra forma também, deslizamento, como eu falei para vocês, e o desmoronamento. Né? Então tem muito, a geografia ela é muito importante nisso aí, né? Porque a gente pode estar, com um pouco de geografia, você consegue analisar também um terreno. Né? Então aí, pessoal, vou abrir o slide aí, para a gente discutir junto. Lembrando vocês aí, né? Então, qual que tentar trabalhar outros slide com vocês também depois, vamos ver, né? Pessoal, é o seguinte, qual é o objetivo principal da nossa aula hoje, né? Compreender os diferentes tipos de movimento de massa, né? Igual eu estava falando para vocês, seus processos de formação, entender os fatores que contribuem para os movimentos de massa, reconhecer as áreas propensas a movimento de massa aí, medidas preventivas, né? Qual tipo de medidas, né? Então a gente vai trabalhar um pouco aí. Eu vou abrir o slide aqui. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, pessoal. Deixa eu ver se o slide está aberto aqui. Aí, pessoal, vou compartilhar a tela com vocês. Vou tirar a minha foto aqui da frente para não ficar a voz tudo, né? Então aí, pessoal, seguinte, vou compartilhar a tela com vocês, né? Aí. Aqui, pessoal, então aí é da maneira que eu expliquei para vocês aí, né? De uma maneira mais fácil, né? Aí tá mostrando aí, né? Chuva que caiu em 24 horas no litoral norte, foi o maior registro da história do Brasil. A devastação aí, pessoal, não vamos ler todo o slide, né? Só para vocês entenderem, talvez a gente pode trabalhar com outro slide com vocês também aí. Ó. Então, pessoal, o volume de chuva aí, ó, em Bertioga, São Paulo, aí, ó, maior registro do Centro Nacional de Monitoramento aí. Alerta de desastres naturais. Pessoal, então olha o desastre aí, né? Olha o tipo de área aí, ó. Olha lá, área montanhosa, tem, igual eu falei para vocês, olha lá. Aqui se você olhar assim meio, né? Quase como uma planície, é uma área declinada. Aí, ó. Então vai acontecer. A chuva vem, vai encharcando o terreno, né? E aí, no caso, vai acontecendo aí o deslizamento de terra aí. As casas vai sendo levadas, né? A estrutura, não vem. No caso aí.
Vire e converse com seus colegas para discutir a questão. Aos eventos climáticos, meteorológicos extremos afetam frequentemente a intensidade dos desastres naturais. Pessoal, vou dar alguns minutinhos para vocês aí, ó, 5 minutinhos, nós já volta já. Pessoal, vamos continuar. Então, aí, pessoal, uma correção aí, né? Todos os movimentos de massa são fenômenos naturais, né? Que envolvem o deslocamento de uma grande quantidade de solo, né? Rocha, lamas, movimento de massa, que está falando, é, gelo, dependendo do lugar, ação da gravidade, né? Esse movimento pode ser calculado por diferentes fatores, como chuva intensa, né? No caso aí, que não se tornam mais frequentes, devido aos eventos climáticos, meteorológicos extremos, estabilidade geológica, ação humana também, né, no caso aí,
Diversas barragens que vocês viram lá que estourou, então a ação humana também ajudando aí, no caso, a impactar o meio ambiente e o meio social também, né? Então, geralmente, desencadeados por uma combinação de fatores, né? No caso, a ação antrópica, a chuva, tudo isso aí, né? Vai causar esse tipo de coisa aí que a gente está falando. Tipos de movimento de massa, pessoal, lá, tem alguns tipos aí, ó, movimento de massa são divididos em vários tipos. Escorregamento, né, que é o mesmo quase que deslizamento, pessoal. Aí, escorregamento lá, movimento mais rápido, né, a partir do terreno, solo, rocha, né. Aí nós temos também aí, no caso, a queda de rocha, né, aqui a queda, nós temos a queda de rocha. Até passa alguma imagem para mostrar para vocês aqui, ó. Então, viram que é feio, né? Queda de rocha, né? É um movimento mais rápido, abrupto, né? Blocos de pedra rochosa. Então, tem várias formas de acontecer, né? Tem essa forma que eu falei para vocês, até, no caso do solo, escorregar na pedra. Tem outras formas também, no caso né, o intemperismo, né, no caso da pedra aí, né, fazendo rachadura em forma de cunha, faz com que acontecesse essa tragédia, aí, né, esse impacto. Aí leva para baixo. Então tem que ter tudo um planejamento na hora de construir uma pista, aí, uma rodovia, né? Você tem que ter esse estudo aí para vocês saberem aí como que faz, né? Aqui, pessoal, lá, o deslizamento que eu falei para vocês lá, né? Então, se vai construir uma pista, você tem que olhar, não pode ter desmatamento, ó, essa mata aqui que vai ajudar, né, aí a proteger. Mas mesmo assim, né, no caso de chuva forte, no caso aí, acontece. Animais também que ajudam, né, tatu, outros tipos de animais também que cavocam o chão, no caso aí, e ajuda também a acontecer esse tipo de coisa aí, né? Aqui, pessoal, rastejo, né, no caso aí, movimento mais lento, né? Aí você vê que, olha lá, é um pouco mais lento e contínuo, né? Então, olhando as imagens aqui, né, daí você vê aí, no caso, as árvores retorcidas, né? Aí, no caso, o solo vai fazendo esse tipo de rachadura, né? Aí tem muita casa também, vários tipos de desastres que acontecem aí, no caso. São desastres naturais também, né? Mas pode também ter aí, no caso, impactação no ser humano também. Só de construir num lugar sem planejamento já é a ação antrópica de forma errada aí, no caso, né? Então, aí, pessoal, é o seguinte, mapeamento de risco, né? Identificar as áreas aí, no caso, como minimizar esse problema, né? Estudo geológico, né? A geologia, estudar o solo hidrológico, aí, no caso, a chuva, né? Envolve-se a análise de características do terreno, que a gente falou, analisar o terreno, os eventos passados, as condições climáticas, compreender os riscos, né, no caso aí, ajuda também, né, a tomada de decisões, informações.
ordenamento do território, né, no caso aí, restrições de uso de terra, né, tipo de igual eu falei para vocês, ó, que não pode ser construído, né? Então, lugar declinado, né? Então, nem todos os lugares declinados, mas tem que ter um estudo ali para construção. Controle de erosão, percursor do movimento de massa, né? Estratégica para controlar a erosão, sem controlar, né? Então, no caso, incluindo-se implementação de práticas agrícolas, né? No caso que a prática agrícola também, no caso aí, ela vai prejudicar o solo também, se não souber trabalhar. Não respeitar as matas ciliares da beira do rio. Tipo assim também, o excesso de fertilizante, de adubo no solo, faz com que o solo também perda essa proteína de origem, né? No caso aí, essa massa. Então, o que vai acontecer? Esse solo vai ser levado pelo vento, pela chuva, né? Então, vai causar também, vai assorear rios, os rios também vão, essa vai transbordar, a água vai para outros lugares também, né? Então, vai prejudicar de outras formas também, aí no caso. Educação e conscientização. Então, precisa conscientizar as pessoas, né, no caso aí. A maneira de plantar, a maneira de adubar, a maneira de trabalhar com o solo, né? A comunidade associados aos movimentos de massa. Medidas preventivas que podem ser tomadas é fundamental. Incluindo fornecer informações sobre os sinais de alerta, né? Plano de evacuação, no caso aí. Então, usado da meteorologia, sabe que vai ter um evento climático naquela região, igual no caso do Rio Grande do Sul, né? Ele já sabia que ia ter. É que o sistema aí, no caso capitalista, as pessoas não querem saber só de ganhar, engavetaram tudo o projeto, né? No caso da governa Dilma na época, né? Eles fizeram junto com a ciência, né? Sabiam que tinha esses movimentos climáticos nesses tempos aí, né? A massa de ar quente, no caso aí, do oceano, encontra com a massa aí de ar fria, né? É o fenômeno El Niño. Então, o que acontece? Essas duas massas se encontram e chuva, né? Eu sabia já, então tem que ter esse lado de movimento, aí no caso, alerta, né? Reduzir o risco de perda humana, né? No caso aí, animais, tudo, né? Engenharia, né? Trabalhar com engenharia, no caso. Medidas de engenharia podem ser adotadas para estabilizar encosta, reduzir risco, deslizamento de terra. Aí, pessoal, vou ficar uma pergunta para vocês aí, então. Zaide. Faça um exercício proposto. Elabore um texto, discutindo aí, igual a gente está falando aí, ó. Como podemos prevenir os impactos do movimento de massa, né? Então, igual a gente está falando. Beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês aí. Abração a todos vocês aí. Então, a nossa aula foi sobre o movimento de massa. Explicamos aí, mostramos como que é o deslizamento, tá bom, né? Como que acontece, o desmoronamento, né? Aí do solo, aí no caso, devido aí não respeitar aí no caso não ter estudo, né, para construção, uma área que é imprópria no caso aí, né? Então a gente discutiu sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Abraço a todos vocês aí. Obrigado aí.